Bom dia a todos, obrigado aí pela participação, por vocês juntarem a gente nessa manhã no webinar da Microware junto com a Nelway. A gente está dando início ao webinar agora, uma agenda bem bacana para todos que estão aqui presentes. A gente vai fazer uma rápida apresentação da Microware, seguida de uma rápida apresentação da Nelway, e na sequência a gente vai apresentar vários estudos de caso de como a solução da Nelway está ajudando clientes a lidarem aí com os desafios atuais de risk e compliance das suas empresas. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Começamos então com a apresentação da Microware, passando para vocês um breve vídeo. Olá, eu sou a Bela, consultora comercial virtual da Microware. Prazer em conhecê-lo. Gostaríamos de apoiá-lo em seus projetos de tecnologia da informação e comunicação. Você já conhece a Microware? Somos uma empresa especializada em projetos de TIC. Atuamos em 6 áreas de especialização: transformação digital de empresas, nuvem, data center híbrido e conectividade, borda inteligente, segurança da informação, fornecimento estratégico e global, marketing digital. Apoiamos empresas como a sua a encarar os desafios de seus negócios e, para isso, contamos com especialistas e equipes fortemente treinadas. Estou aqui para analisar a melhor maneira de contribuir com o sucesso de seus projetos. A Microware tem escritórios, centros de distribuição e serviços em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Espírito Santo, atuando em todo o Brasil através de nossa rede de parceiros. A qualidade dos nossos projetos e serviços é fundamental e, por isso, nossos sistemas são certificados pela ISO 9001. Conheça as áreas de especialização da Microware que estarão envolvidas com seus projetos. Nossa primeira área de atuação é a de transformação digital de empresas. A transformação digital propõe uma revisão e revolução no modo como as empresas se organizam, operam e se relacionam com seus clientes, incorporando processos e experiências digitais para que conquistem seu lugar no futuro. Essa é a MEG, especialista em transformação digital de empresas. Ela pode te ajudar no processo de mudança e inovação da sua empresa. A área de nuvem, data center híbrido e conectividade oferece a melhor infraestrutura de TIC para a sustentação do seu negócio. Conheça o Dante, especialista no processamento, armazenamento e comunicação das informações. A especialidade é desenvolver projetos e desenhar soluções que sejam exatamente o que a sua empresa precisa. A área de borda inteligente proporciona soluções eficientes em End-User Computing, mobilidade, colaboração, realidade virtual e IoT para otimizar a produtividade de sua força de trabalho. MOB é especialista no ciclo de vida completo dessas soluções, desde o planejamento, o fornecimento, a implementação, a manutenção, a atualização e até o descarte seguro e ecologicamente correto. A área de segurança da informação busca garantir a integridade e confidencialidade dos seus sistemas e dados, através da detecção e remediação de vulnerabilidades e da implantação de políticas de segurança e gerenciamento do acesso às informações. Esse é o Cone, nosso especialista em análise, auditoria, proteção avançada e prevenção de ataques. Ele é bem atento aos detalhes da sua estrutura e da sua operação. A área de fornecimento estratégico e global trabalha no planejamento e na coordenação de projetos complexos de TIC a nível global e na transformação digital de processos de compras das empresas. Handy é o especialista responsável por ajudar empresas brasileiras a transformarem seus processos de compra e a expandirem para outros países, e por ajudar empresas estrangeiras a estabelecer e acelerar suas operações no Brasil e na América Latina. O marketing digital é a principal forma de comunicação com o seu público de forma direta, personalizada e no momento certo. Marta é especialista em planejamento, execução, análise e otimização de estratégias e ações de marketing que gerem os melhores resultados.
Ela é criativa, analítica e sempre atualizada. Aproveite a oportunidade de levar sua empresa a níveis mais elevados de competitividade. Saiba como projetos de TIC, bem desenhados e executados, poderão contribuir para o alcance de seus objetivos. Entre em contato com a Microair. Muito obrigado novamente aí pela participação de todos. Vamos pausar aqui. E eu passo agora a palavra para o Eric, que vai fazer uma breve apresentação da Nelway. Com você, Eric. Obrigado, Daniel. Gente, agradeço aí de antemão o convite do time de marketing da Nelway e do pessoal da Microair em nos dar essa oportunidade de falar um pouquinho a respeito da Nelway e as suas soluções e como que a gente, aí, como um papel de uma empresa de Big Data, oferece aí soluções, né, não produtos. Eu gosto de falar que a gente oferece soluções para auxiliar o dia a dia de todo mundo que está preocupado com compliance. Falando rapidamente aí sobre a Nelway tem uma fundação, ela se fundou em 2002, então a gente atingiu a maioridade esse ano, inclusive, né? Então já é um item de robustez, né? A empresa tem aproximadamente 450, 500 colaboradores, e aí a gente está lotado em algumas regiões, né? É uma empresa lá de Florianópolis, mas nós estamos aí, vamos dizer, espalhados, né? Em São Paulo, além de Florianópolis, e em Brasília também, tá bom? Falando sobre um pouquinho de contexto, tá, até entrar em compliance, por que a Nelway se inseriu nesse mercado? A princípio, quando a gente nasceu lá em 2002, o foco da Nelway era trazer soluções aí para a prospecção, para vender mais. Tá? Só que o tempo foi passando, e aí, como uma empresa, a maior empresa de Big Data do país, a gente começou a ver alguns movimentos no mercado e na cultura dos brasileiros que fizeram com que a gente se voltasse aí a atenção para esse contexto de compliance, tá? Falando aí num contexto bem breve, e aí a gente começou a perceber esse movimento lá em 98, quando foi criada a Lei 9.613 e a criação do COAF também. E aí a gente já percebeu um movimento e uma necessidade do mercado, leia-se empresas principalmente, em ter mecanismos de controles mais eficientes, porque com essa lei, que é a conhecida Lei da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, passa-se a exigir, principalmente das empresas vinculadas, a princípio, mais ao mercado financeiro, né, bancos, por exemplo, um controle mais profissional das suas movimentações. Lembrando que nessa época, 98 até 2012, a gente teve um advento aí e uma popularização da nossa cultura a respeito da matéria de corrupção. Até então, o brasileiro era extremamente passivo nessa área. E aí, aqueles grandes escândalos, na época o Mensalão, por exemplo, começou a dar luz a respeito desse aspecto, né, ruim da nossa sociedade, que era uma corrupção totalmente enraizada, continua hoje, infelizmente, mas é algo que desde então a gente passa a lutar, passa a ficar indignado. Né? Se você avançar mais um pouquinho ao longo da linha do tempo, 2012, 2013, a gente teve duas novas leis, e esses mecanismos eles foram se aprimorando. Então, lá em 2012, a gente teve a Lei 2.846, que fala a respeito de PLD e diminui muito o escopo de movimentação financeira que precisa ser diligenciado. O que eu quero dizer com isso? A partir de 2012, qualquer tipo de operação a partir de R$10 mil, aí não importa se é um banco, se é uma joalheria, se é uma empresa de informática, faça essa necessidade de verificar, de fazer uma due diligence para checar se aquela empresa está em conformidade, né? Mas aí foi em 2013 que teve o estalo da grande maioria das empresas, porque nessa lei anticorrupção tem uma passagem que fala sobre responsabilidade objetiva. O que é isso? Basicamente é o seguinte, se eu estiver envolvido com um fornecedor e esse fornecedor for corrupto, e aí corrupção, quando a gente fala, em vários níveis, tá? Não só no nível de lavagem de dinheiro. É uma empresa que está envolvida, por exemplo, com trabalho escravo. É uma empresa que está envolvida com o poder público também, mas tem um conflito de interesse lá e acaba fazendo um ato de suborno. E aí, se você está envolvido com esse fornecedor, né, ou se você tem um funcionário corrupto, ou alguma coisa assim do gênero, a empresa inteira é responsabilizada, porque, querendo ou não, você está financiando aquele fornecedor via uma ação comercial. Tá? Então, a partir daí, o mercado brasileiro percebeu a importância disso. E lembra que naquele contexto histórico, e aí a gente já tem Lava Jato, começou as grandes prisões, né?
Então, a gente começou a ver não só os políticos, né? Na realidade, isso começou, esse movimento, com o empresariado. O setor privado começou a sofrer, e sofrer mais aqui do setor político, né? Que já tem mecanismos de defesa. Então, a gente começou a ver grandes empresários serem presos, né? Começou a questão da delação premiada, e aí, daí para frente, as empresas se viram na necessidade de melhorar esses mecanismos, né? De como que eu faço uma análise de compliance, como eu olho para dentro de casa e vejo como que eu estou me relacionando, né? Não só com terceiros, relacionamentos internos também. Será que os donos da empresa estão comprometidos e focados em se relacionar com pessoas que são corretas, que são éticas, né? E aí, a partir desse movimento que vai se aprimorando entre mortos e feridos ao longo dos anos, né, a ANEEL entendeu a necessidade aí de trazer e de participar desse caldeirão, né, de trazer soluções que vão impactar no dia a dia das pessoas que estão diretamente vinculadas à compliance e tem soluções que otimizam seu tempo. Né. Então, pensa nessa época, ou pensa agora, né, compliance ainda é uma área que está ganhando maturidade no Brasil. E se uma área de compliance não tem acesso as soluções que agilizem o dia a dia deles, eles não vão conseguir fazer um compliance efetivo. Quando a gente conversa com algumas empresas, né, que ainda não têm esses processos maduros, a gente vê que eles conseguem olhar muito pouca coisa e o pouco que eles têm que olhar ou diligenciar é feito de uma forma muito inefetiva, leva muito tempo. Né? Então, em linhas gerais, para não me estender, foi aí que a ANEEL percebeu essas oportunidades, a gente tem um arcabouço aí de soluções que, junto com o cliente, a gente entende com o cliente suas necessidades, cada empresa tem a sua necessidade específica, e traz soluções aí para mitigar risco, dar inteligência para análise, dar agilidade, e para que a empresa ela ganhe mais maturidade, né, para conseguir desenvolver cada vez mais um sistema uma área de compliance que está em compliance, né, e vá evoluindo nesse sentido, porque as leis, a sociedade vai evoluindo nesse sentido. Uma coisa que eu costumo falar é que, se você perguntasse há 10 anos atrás quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal, ninguém sabia. Hoje, se você pergunta, eu garanto que uma boa parte da população sabe falar quais são os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Talvez até melhor do que a seleção brasileira, que hoje em dia não está meio apagadinha, né? Então, a gente percebe que tem um movimento cultural, um esforço até do poder público para melhorar esses mecanismos e as empresas devem acompanhar. E, para isso, a ANEEL entra aí no circuito para auxiliá-los, tá bom? Não tomando mais o tempo de vocês, e de novo agradecendo a participação, daqui para frente, nós vamos ter aqui a apresentação dos nossos Customer Success, tá? Cada um deles tem aí a brilhante missão de mostrar como a ANEEL auxiliou nossos clientes, e aqui a gente mostra, não só no blá, tá? A gente vai mostrar o que a gente trouxe de resultados factíveis. Eu acho que isso é muito importante, até para vocês se interessarem em conversar conosco no futuro, para vocês terem esse estofo até para, olha, participei do webinar da Microair com a ANEEL e vi lá que a ANEEL tem soluções de compliance, mas ser um pouco mais, assim, vamos assim, prático. Falar que tipo de resultado a ANEEL ajuda a entregar junto com seus clientes e já levar isso adiante para a gente conversar, tá bom? Então, desde já, eu quero agradecer a todos os CS que vão participar dessas conversas. Então, a gente tem a Marina, a Tainá, o Igor, a Lia, o Matheus, a Mariana e o Daniel. Tá? Eles vão apresentar um pouquinho a respeito dos nossos cases de sucesso. Passo a palavra para a Mariana. Mariana, obrigado. E é contigo. Valeu, gente. Obrigada, Eric. Vou só compartilhar minha tela aqui. Então, hoje eu trouxe um case aqui antifraude para apresentar para vocês, de uma locadora de carros. Esse case foi o vencedor do Advisor do ano passado, na categoria de Compliance, que é um campeonato de cases que a gente faz aqui na ANEEL, e eu trouxe um pouquinho aqui dos detalhes dele para vocês. Então, falando um pouquinho do objetivo do cliente, né, quando ele contratou a ANEEL, eles estavam tendo um aumento gradativo no índice de ataque aos ativos, então estava aumentando o volume de veículos furtados. Então, o objetivo deles era criar uma modelagem mais eficiente
para eles poderem identificar esses possíveis fraudadores e, com isso, então, bloquear esse crédito, né? Então, não bloquear os clientes para os veículos para esses possíveis fraudadores. Além disso, eles desejavam também aumentar a receita por meio da aprovação dos clientes que antes eram reprovados erroneamente. Então, tinham muitas pessoas que estavam solicitando esse crédito e estavam sendo reprovados, mas eles não deveriam estar sendo reprovados. Então, os principais desafios antes do projeto, né? Então, como eu mencionei, eles estavam com indicadores de fraude no mercado cada vez mais altos, então era muito importante eles resguardarem a operação e reduzir esse risco de inadimplência ou fraude, garantindo, então, que esses ativos, né, os veículos, não fossem mais furtados e fossem sempre entregues e devolvidos pelo cliente. Então, o cenário que eles tinham, né, era uma reprovação indevida, um alto volume de reprovação indevida, então tinham muitas pessoas sendo reprovadas que não deveriam estar sendo reprovadas, mas tinham muitas pessoas também que deveriam estar sendo reprovadas e estavam sendo aprovadas. Então, tinham esses dois cenários, né? Tanto aprovação de pessoas erradas, quanto reprovação também de pessoas erradas. E isso, toda essa análise estava sendo feita com um tempo de resposta muito, muito alto. Então, eles estavam demorando muito para repassar para o cliente se o crédito seria cedido ou não. E como que esses desafios, então, eram resolvidos antes do cliente utilizar a Nelway? Então, a gente pode dividir essa política de liberação da locação em dois momentos. O primeiro então, foi a consulta dos antecedentes criminais. Era realizada manualmente por um time de 3 pessoas. Então, eles iam manualmente na fonte e em até 24 horas eles davam essa resposta com base nessa análise de antecedentes criminais. Num segundo momento, então, eles fizeram uma integração da API com uma empresa, com outro fornecedor, só que como era um alto custo e tinham um SLA muito alto ainda, eles priorizaram apenas os clientes de contrato mensal ou motoristas de aplicativo, como Uber e 99. Então, para os demais clientes, eles preferiram assumir esse risco de não fazer essa validação para conseguir dar esse retorno para o cliente num tempo desejado, né? Então, eles preferiram não analisar nesse primeiro momento. E o que foi feito, então, com a Nelway, né? Com a Nelway, a gente adicionou essa API que apresentou uma consulta com tempo de resposta dentro do SLA que o cliente precisava. Além disso, eles conheceram também outros serviços que a Nelway oferece, como estudos de perfil, higienização de bases, a definição do grupo econômico. Então, a gente passou a analisar não só o CPF ou o CNPJ específico, mas analisar também as características dos sócios ou a característica das empresas onde essas pessoas eram sócias, e também uma definição e automatização de uma lista VIP, porque tem algumas pessoas que traz um marketing muito negativo para a empresa se não tiverem esse crédito cedido, né? Então, às vezes, algumas celebridades, se pedir uma locação e for negada, pode botar nas redes sociais, algo nesse sentido, e passa uma imagem muito negativa para a empresa, né? Agora, falando um pouco, então, dos resultados quantitativos que a gente teve nesse projeto. Os resultados a gente mensurou em 6 meses, então, essa apresentação, né, a gente levou em conta 6 meses de resultado, mas a gente multiplicou por 2 para ter esse resultado anualizado, né? Então, o primeiro resultado, que é o principal, né, que era o principal objetivo deles, que era reduzir os veículos furtados. Então, a gente teve uma redução bem considerável aí de 0,36% em abril de 2019 para 0,21%. Então, aí a gente está falando de 28 carros a menos por mês. Quando a gente considera um preço médio do veículo de R$40 mil, a gente tem uma redução aí também no risco de 6,7 milhões de reais em 6 meses, que anualizado daria, então, 13,4 milhões de reais de veículos que eles deixaram de perder, né, quando a gente compara esse 0,21 com o 0,36. Além disso, um outro fator bem positivo também foi a redução nas reclamações do saque por análise de crédito, que passou de 10% em abril de 2019 para 1,8% em novembro de 2019, e a gente considera que muitas pessoas as pessoas no geral que ligam para o saque para reclamar
são pessoas que tiveram a reprovação indevida, né? Então, normalmente, quem realmente liga para lá é porque quer entender porque que foi negado, algo nesse sentido. Aí, quando a gente considera um custo médio de ligação de R$10, a gente tem uma redução aí no custo do saque, então, de R$51,6 mil em 6 meses, que anualizado chega aí a R$103,2 mil. Além disso, a gente liberou aqueles 3 colaboradores que antes iam manualmente na fonte, né, para direcionar os esforços em outros projetos. Então, a gente gerou uma redução aí, quando a gente considera o custo hora homem, de R$41,2 mil nesse processo. Isso considerando os 6 meses, né? Quando a gente analisa, então, a gente chega em R$82,4 mil que foram direcionados para outros projetos, né? Com isso, então, anualizando todos esses 3 resultados, a gente chega numa redução total de custo de R$13,5 milhões em um ano nesse projeto. Além disso, um fator bem importante, né, que também era um dos requisitos para eles, era a redução no tempo de análise, né? Então, que antes era de 2 horas para dar esse retorno para o cliente, passou a ser de 30 segundos. Além disso, a gente tem alguns resultados qualitativos também. O primeiro deles foi o aumento da confiança dos locadores de veículo no trabalho do cliente. Então, eles pararam de questionar, né, tanto essa questão de reprovações, etc. A gente teve também um aumento da produtividade com a automação do processo de consulta. Então, como eu já mencionei, tiveram aqueles 3 colaboradores e esse tempo no SLA também, né? Isso tudo ocasionou, então, uma satisfação do cliente com a redução das reprovações indevidas. E, além disso, né, com todos esses resultados que a gente apresentou, teve também um reconhecimento da diretoria da empresa quanto à evolução do motor de crédito, né, ao longo desses 6 meses. Então, esse foi o case que eu trouxe aqui com relação à locadora de veículos. Eu chamo agora o Daniel para apresentar um outro case também. Bom dia, pessoal. Deixa eu espelhar aqui a minha tela. Bem, todos estão vendo? Beleza. Bem, como esse primeiro slide, esse aqui é o CS Awards, né, um case do CS Awards, que é uma competição interna da Neoway. Então, caso tenhamos algumas soluções, alguns projetos no futuro próximo, o CS que vai ficar responsável pela conta, vai com certeza que ele faz uma solução show para conseguir apresentar aqui no próximo evento, tá? O meu case aqui, ele tem foco em Risk and Compliance, né? Como o Eric falou antes, a gente gosta a gente tem um jargão, né, de Risk and Compliance que a gente busca perder menos, né? E ao contrário de Sales and Marketing, que a gente busca sempre o cliente ganhar mais, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter um case, um foco na área de compras, tá? Então, com este cliente específico, qual que era o objetivo com a área de compras? Era ter a cobertura total de compliance com os fornecedores, né, do cliente, com todas as regras, né, dos órgãos reguladores, Embracem, CVM, SOX, né? Então, as expectativas eram seguidas as regras dos órgãos reguladores, visando produtividade, saneamento, garantir que não haja, né, conflitos de interesse entre funcionários e fornecedores, e a famosa sigla QIS, né, conhecimento e do legado da base de fornecedores. Então, quais eram os desafios antes do projeto? A equipe responsável por essa parte de QIS tinha processos um pouco manuais, né? Então, isso leva a uma baixa produtividade, né, e um esforço enorme, né, para conseguir avaliar, imagina um lote de empresas com todas as regulações, né, das 3 órgãos reguladores que existem, né, e além da alta demanda que já existia, né, existia um pool de fornecedores enorme para serem avaliados, e além disso, tinham novos entrantes, então tinha um crescimento exponencial. Então, nessa atividade,
além de ter as fontes públicas em que todo analista tinha que acessar, ainda tinha que ter informações que eram solicitadas para os fornecedores. Então, tinha um tempo individual para cada dossiê de fornecedor muito alto. Então, vamos lá. Outras dificuldades que existiam nesse processo com o cliente. A área tinha por sua estrutura grande de analistas, ela não tinha recursos mais para conseguir escalar, ou seja, estávamos num processo, num esquema, uma estrutura organizacional não escalável mais, né? Então, foi a maior motivação de ter procurado a Neoway. Como eu falei antes, eu crescia muito o número de fornecedores e já tinha um pool muito grande, né, para analisar. Como os desafios e dificuldades eram resolvidos antes de utilizar a Neoway? Como que eles conseguiram se virar com a infraestrutura que eles tinham antes, né? Deu um erro aí, porque na verdade, eles não conseguiram resolver, tá? Todo mês vinha uma bola de neve, mais fornecedores, o montante de fornecedores para análise ia aumentando. Então, aí veio a solução e a proposta da Neoway, né? Primeiro, operações de qualificação com dossiê completo, né? Aí, nesse item, eu foco mais nos novos casos, né? Para a gente buscar a sustentabilidade das operações de risk compliance. Eu gosto também sempre de falar que nós, nesse caso, incluímos a plataforma Neoway, né? Então, o aplicativo Neoway que tem todas as informações necessárias para realizar dossiê, mas também existem outras formas de a gente entregar os mesmos conteúdos por API, né? Conforme a apresentação da Mari anteriormente. Ela resolveu o problema dela com a API. É uma opção também, tá? Para garantir mais escalabilidade nos processos. Aplicamos também monitoramento de fornecedores com grau de risco alto com o Watcher, tá? O Watcher é nossa ferramenta de monitoramento de status de variáveis. O que eu quero dizer com variáveis? Caso tenhamos um CNPJ que vale a pena, na visão de compliance, monitorar, por exemplo, processos criminais, sempre que houver um acréscimo de processos criminais, o responsável da área da sua empresa vai ser notificado. Informações patrimoniais, se entrar alguma pessoa exposta politicamente, ou então se a empresa entrar em alguma lista restritiva, seja interna da sua empresa, ou seja, alguma lista internacional. Em todos esses casos são possíveis, é possível, a partir do Watcher, monitorar e ficar alerta, né, com esses pontos, esses red flags. 3. Tratativas customizadas, né? Então, nós mapeamos todos os CNPJs que estavam em cidades de fronteiras. Então, além da solução da plataforma Neoway, nós conseguimos agregar mais valor ainda para o acesso exclusivo do cliente, trazendo customização a partir de outras variáveis internas, caso não haja, ou seja, algo muito específico do seu cliente, né? Como aqui no caso do CEP de fronteiras, fizer um mapeamento completo para colocar no score do cliente. Do mesmo jeito, colocamos com CNPJs que possuíam atividade de risco no CNAE, né? O cliente tinha um mapeamento em que era necessário incluir no score uma análise do CNAE, do fornecedor, e tanto primário quanto secundários, né? E assim como o item 3, a gente fez também essa customização. Utilizamos um outro aplicativo, né, que é o nosso Pathfinder, o nosso aplicativo de buscador de conexões, como eu gosto de falar, que além da aplicação aqui no caso, que é para encontrar possíveis conflitos de interesse entre funcionários e fornecedores em até do espaço, né, a própria aplicação, ela consegue encontrar até 5 passos hoje já, e também ela é uma ferramenta que não só é utilizada em risk compliance, mas também tem algumas aplicações sem uso em marketing, caso seja do interesse de vocês. E realizar a due diligence da base legada, né? Então, a análise completa em lote. Todos os fornecedores já existentes foram analisados, vamos dizer, em lote. No caso aqui de conflito de interesse, foi um lote. Então, quais foram os resultados, né?
quantitativos do projeto. Bem, com base de cálculo, um analista com um salário de R$4.000 mês, né, considerando impostos, então subindo um pouco para 6 e pouco, e 160 horas mês, né, então teríamos um custo de R$40,50 por hora, e pelo menos o tempo dedicado de 1,5 horas por due diligence, né? Então um fornecedor que você completa ali em 1,5 horas. Com uma base legada, né, ou seja, os fornecedores que já existiam, de 2.400 fornecedores, sem anel, eles teriam que se dedicar 3.600 horas, né, ou seja, quase 2 anos completos, R$135 mil, né, só para conseguir ter os fornecedores complacentes com os órgãos reguladores. Com o anel, esse tempo já reduz bastante, de 3,6 mil horas vai para 160 horas, reduz também o tempo de operação para 1 mês, né, e o custo para R$14 mil. Né. A gente consegue, com isso, um ROI muito bom, né, nesse case, e também uma produtividade operacional excelente, 22,5 vezes mais rápido. Né. E isso falando de base legada, né? Então todos os fornecedores já existiam. Agora, para buscar sustentabilidade na operação, como que ficaria o ROI também, né? Então, novos fornecedores, né? Mostrei anteriormente nos slides que tinha uma taxa de aproximadamente 100 fornecedores por mês novos, né, na base legada. Então, sem anel, isso proporcionalmente tomaria 150 horas, 3,75 semanas, com o anel em 50 horas e 1,25 semanas, trazendo um ROI de 21%, ou seja, um ROI positivo. Então, vale a pena aplicar anel além da base legada? Sim, nós conseguimos garantir a sustentabilidade das operações, uma visão também financeiramente, né? Quais foram os resultados qualitativos do projeto, né? Bem, tivemos fornecedores complacentes com os órgãos reguladores, então a empresa está munida nesse sentido. Utilização de informação que antes não eram consideradas, então para esses dossiês com anéis, o cliente acabou utilizando mais de 40 variáveis para análise, e quando eu falo utilização, aí tem motor de decisão, tem análise, tem regra, tem lógica, tem tudo. Tá? E com garantia de conflito de interesse entre funcionários e fornecedores em mais de um passo, como eu falei anteriormente, e atendimento à política de compliance, Bacen, CVM e SOX, uma cobertura completa. Então, esse case aqui que eu apresentei para vocês foi um dos cases do Awards, né? E caso seja necessário, vocês podem falar com o Eric, como ele se apresentou, e também comigo, caso tenha algum interesse em conversar sobre a aplicação de alguma das tecnologias Neo que eu apresentei para vocês. Tá? Esse foi o meu case. Agora eu passo aqui a apresentação para a Tainá. Obrigado a todos. Foram bem bacanas. Acho que dá para demonstrar na prática aí como é que a gente pode ajudar muito aos nossos clientes nessa parte de Risk and Compliance. Gostaria de agradecer a participação de todos que compareceram aí nesse webinar hoje de manhã. Gostaria de agradecer ao time da Nelway por ter possibilitado aí esse webinar para os nossos clientes. E, para finalizar, gostaria de colocar no quadro uma pesquisa de satisfação. Então, se vocês puderem responder, tem um QR Code, acione o QR Code através aí da câmera do celular de vocês, e aí tem uma pesquisa de satisfação aí com relação ao evento, para a gente sempre estar melhorando o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e bom almoço e bom resto de dia.